estou aqui coletando dados para esse mesmo tema. Bom, então como reproduzir-se sem sair do lugar? Alguns, como eu disse para vocês, alguns organismos utilizam de alguns canais que facilitam com que eles encontrem parceiros reprodutivos em período fértil e consigam se reproduzir. Mas isso não acontece com as plantas, porque as plantas não conseguem teclar no computador, então elas não podem utilizar redes sociais. As plantas precisam então de vetores de pólen. Os vetores de pólen podem ser desde fatores abióticos, como a água e o vento, por exemplo, como os animais. Então, entre os animais tem uma gama muito grande de animais que podem atuar como polinizadores, desde insetos até mamíferos vertebrados mamíferos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma planta sendo visitada por um morcego. A gente quis muito ter visto morcego visitando as plantas lá em Nova Chavantina. Infelizmente, eles não apareceram, mas essa foto a gente tirou do lado do prédio da biologia, lá em Campinas. Então, um ambiente altamente antropizado e prova que os morcegos não são tão raros assim, né? Mas é claro, tem muita planta onde a gente estava também. Os bichos não necessariamente tinham que vir naquela. Lá em Campinas a gente tem só essa, então todos os morcegos vão nela, né? E tanto que você tem dois. Isso não é uma foto copiada, são duas flores e dois morcegos ao mesmo tempo. Bom. E aí, bom, então, como uma ideia inicial, os sistemas de polinização, por muito tempo, foram pensados como sistemas nos quais você tem espécies que interagem e, por elas se interagirem, elas exercem forças seletivas umas sobre as outras, então das plantas sobre os animais, dos animais sobre as plantas, e ao longo do tempo evolutivo seriam selecionadas estratégias reprodutivas que melhor garantissem a reprodução dessas espécies. Então, nesse primeiro exemplo, é de um pesquisador lá da África do Sul. Ele trabalha com um gênero de orquídeas e ele fez a filogenia desse gênero de orquídeas. Todo mundo sabe o que é filogenia? A hipótese evolutiva mais aceitada para a evolução desse grupo. Só abrindo um parênteses. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a organização em si da palestra, pode fazer a pergunta na hora que surgir a dúvida, tá? Daí no final a gente discute só as coisas que são teóricas e mais gerais, beleza? Então, se vocês tiverem dúvida para entender o que eu estou falando, pergunta na hora, por favor. Se vocês não fizerem nenhuma pergunta, eu vou pensar que vocês estão dormindo e não prestando atenção, porque devem surgir algumas dúvidas, inclusive para mim. Bom, é a primeira vez que eu estou apresentando dessa forma. Bom, então, aqui você tem o possível ancestral desse grupo todo, que não aparece aqui porque teoricamente está extinto. E você tem todos os grupos que derivaram a partir desse ancestral, e você tem cada linhagem evoluindo para a interação com um polinizador específico. Então, mariposas, borboletas, abelhas, moscas, tudo isso dentro de um gênero de orquídea. Isso é conhecido como irradiação adaptativa. Você tem um núcleo, que é o ancestral, e irradia para um monte de espécies. Então, com base nesse pensamento, esse pensamento, na verdade, é resultado de um paradigma de coevolução. Então, que os organismos vão interagindo, e por interagirem com polinizadores diferentes, você teria a formação de várias espécies diferentes de plantas, e essa planta interagindo com esse polinizador ia formar pares coevolutivos. Isso está bem discutido hoje, a gente não entende mais dessa forma, mas a ideia principal é: os polinizadores podem atuar como um dos fatores que gera a formação de espécies em plantas com flores. E a gente tem esse trabalho que foi publicado no ano passado por um menino lá do laboratório onde eu trabalho, amigo do Cristiano também, que ele estudou uma espécie de ingá, e esse ingá, ele é polinizado de noite e de dia. De noite ele é polinizado por morcegos e por mariposas, e de dia ele é polinizado por beija-flores. E a coisa mais interessante é que o néctar que ele produz de noite é quimicamente diferente do néctar que ele produz de dia. Então, de noite, essa espécie produz um néctar que atrai morcegos. Durante o dia, ele muda a composição do néctar e passa a atrair um néctar que atrai beija-flores. Então, um sistema altamente especializado, se vocês pensarem, porque
ela se especializou tanto que de noite ela produz um tipo de néctar e de dia produz outro, para um grupo específico de polinizadores, mas que o resultado final é um sistema mais generalista, porque ele atrai mais grupos de visitantes do que atrairia se ele produzisse um tipo de néctar só. Mas isso continua dando a ideia de que o polinizador é um fator muito importante na evolução das plantas, né? A ponto da planta produzir tipos de néctar diferentes e tipos de polinizadores diferentes dentro da mesma espécie. Bom, por que eu estou falando sobre a importância do polinizador? Porque é baseado nessa ideia e na importância que os polinizadores têm que se pensa as hipóteses de segurança reprodutiva. Então, segurança reprodutiva nada mais é do que a necessidade das plantas se reproduzirem. Se vocês imaginarem que o ambiente está mudando ao longo do tempo evolutivo, tudo muda. Então, para as plantas continuarem se reproduzindo, elas precisam mudar a estratégia reprodutiva. E se o ambiente muda e a planta não muda a estratégia reprodutiva, existe uma grande chance de que ela se extingua. E aí extinção é um processo natural, né? Mas se a extinção passa a acontecer numa escala muito acelerada, a gente perde diversidade. Então, as primeiras ideias sobre segurança reprodutiva foi o Darwin que pensou. Ele, estudando lá as plantas do jardim dele, ele pensou o seguinte: as plantas que ocupam lugares onde tem muita variação climática, ou onde os polinizadores não são abundantes o suficiente, essas plantas deveriam ser autopolinizadas. Então o Darwin, por mais que a gente conheça o Darwin especialmente porque ele estudou tentilhões e animais, o Darwin estudou a maior parte da vida dele plantas. Então, ele, com relação à polinização de plantas, uma das conclusões dele foi que a gente pode pegar essas cadeiras aqui, ó, ou pode até sentar aqui se vocês quiserem. Então, o Darwin, ele, embora ele não aceitasse ser chamado de botânico, ele estudou plantas por um tempão. Aliás, ele estudou mais plantas do que outros organismos. Ele foi o primeiro a pensar que se uma planta não tiver polinizadores disponíveis no ambiente, ela deveria ser selecionada ao longo do tempo para se reproduzir sozinha. E isso ficou sendo pensado por, o Darwin, século XIX, as primeiras ideias realmente formalizadas para isso foram colocadas em 1950, então 70 anos atrás, que foi um pesquisador chamado Herbert Spencer Baker. E esse cara, na verdade, estava muito influenciado pelas pesquisas em ilhas, que foi muito forte na metade do século passado, a ideia de como a evolução aconteceria utilizando ilhas. A partir daí surge todo aquele campo da ecologia, da biogeografia de ilhas. Tá? Mas o Baker, em específico, ele pensou o seguinte: plantas dioicas, todo mundo sabe o que é uma planta dioica? De dois, oicos, duas casas para dois sexos. Se tem duas casas, cada sexo mora em uma casa, então a gente tem plantas masculinas e plantas femininas, que não é a regra para plantas. A grande maioria das plantas tem os dois sexos no mesmo indivíduo. Mas essas plantas que têm os sexos em indivíduos separados, na cabeça do Baker, elas deveriam ter mais dificuldades para colonizar uma ilha. Alguém sabe me dizer por quê? Ausência de polinizadores. E por que a ausência de polinizadores é mais importante para plantas que têm sexos separados do que para plantas que têm os dois sexos no mesmo indivíduo? Proximidade das flores. Proximidade das flores. Dois indivíduos pode estar mais longe, né? Enquanto num indivíduo só, a polinização seria mais fácil, sem o polinizador. Autopolinização. No indivíduo, tá todo mundo somando na explicação correta. A coisa é que, se você tem plantas com sexos em indivíduos diferentes e um indivíduo só coloniza essa ilha, ele nunca vai se reproduzir, porque ele só leva um sexo com ele, certo? Então, se você tem um indivíduo com os dois sexos colonizando uma ilha, por algum motivo,
pela presença dos dois sexos lá, a chance desse indivíduo se reproduzir seria muito maior. Mesmo que esses sexos estivessem fisicamente separados um do outro. Mas os dois já estão lá. A célula masculina e a célula feminina estão lá. Então só precisaria de alguém para fazer uma da parte masculina da antera até o estigma, né? Para fazer a polinização. Essa ideia do Baker com plantas dioicas foi depois expandida um pouco e a galera começou a pensar o seguinte: não só plantas dioicas, mas também aquelas plantas que têm os dois sexos no mesmo indivíduo, mas que são autoincompatíveis. Quer dizer, o pólen dela não serve para polinizar ela mesma. Então o pólen dela não germina no estigma dela e não forma sementes. Então, mesmo que você tenha nessas plantas, as plantas autoincompatíveis, mesmo você tendo os dois sexos no mesmo indivíduo, esse indivíduo não se reproduz sozinho, porque o pólen dele não serve para polinizar ele mesmo, certo? Então, essa ideia de plantas dioicas e autoincompatíveis sendo menos frequentes em ilhas ficou conhecida como a regra de Baker. A regra de Baker foi estudada por 30 anos. Na metade da década de 80, a galera começou a deixar um pouco de lado porque se entendeu que o mecanismo era muito mais complexo do que isso. E atualmente, a gente tem pensado na regra de Baker numa tentativa de expansão dela como um mecanismo de segurança reprodutiva. Então, estratégias que as plantas adotam para garantir a sua reprodução quando o sistema convencional daquela linhagem evolutiva não funciona. Consegue entender isso? Você tem uma linhagem evolutiva. Todo mundo consegue visualizar o que é uma linhagem evolutiva? Um grupo de espécies que tem um ancestral comum, certo? Se vocês pensarem naquela árvore que estava aqui, ó, o ancestral comum e as várias espécies derivadas. Então, quando o mecanismo dessa linhagem não funciona, como que essas plantas enfrentam a necessidade de se reproduzir? Porque se elas não se reproduzem, elas são extintas. Então a gente tem uma das coisas que tem sido colocada junto na ideia de que as plantas precisam se reproduzir e, para garantir a segurança reprodutiva, elas podem adotar determinadas estratégias, em que sentido opera a especialização e a generalização desses sistemas. Porque é o seguinte: se vocês imaginarem aquela árvore que a gente viu lá, árvore filogenética, com várias espécies, tendo sempre uma planta e um animal só como polinizador, um sistema altamente especializado, se o polinizador é extinto, a planta se extingue por consequência. Se a planta é extinta, o polinizador se extingue por consequência, certo? Esse mecanismo de par a par, ele foi muito discutido e ele é praticamente abandonado nos dias de hoje. Mas mesmo assim, a gente tem grupos que interagem. E se esses grupos falham, o outro grupo sofreria consequências. Então, isso está bem documentado na literatura. A gente tem muitas vezes a descrição da evolução da estratégia especializada de polinização a partir de grupos onde a regra é a generalização. Então você tem o ancestral, que é polinizado por vários polinizadores, que dá origem a linhagens que são polinizadas por polinizadores muito mais específicos. Então, nesse caso aqui, com a Aquilegia, a gente tem a evolução de grupos que são polinizados por beija-flor e grupos que são polinizados por mariposa, a partir de grupos que eram polinizados por abelhas. Esse sentido de indo de flores mais generalistas dando origem a grupos mais especialistas é um sistema razoavelmente comum. É a grande maioria dos sistemas de polinização. E até uns 5 anos atrás, não, um pouco mais, até uns 10 anos atrás, se achava que fosse impossível acontecer o contrário. Se achava que, uma vez que se evoluiu uma estratégia especializada, muito especializada, as plantas não conseguissem voltar atrás mais. Seria como um beco sem saída, sabe? Porque o que vocês têm que imaginar como problema aqui? Quando você tem polinizadores generalistas, quando você tem um sistema que é polinizado por vários organismos, a chance desses polinizadores irem para um outro indivíduo da mesma espécie que ele está visitando aqui é muito pequena. Então,
você tem pouca garantia de que o visitante que veio nas suas flores vai para um outro indivíduo da sua espécie. Quando você tem um sistema altamente especializado, você tem quase certeza que o organismo que veio, que o visitante floral que veio na sua flor, vai para a flor de um outro indivíduo da mesma espécie. Concorda com isso? No entanto, quando você tem um sistema altamente especializado, você tem instabilidade, porque o visitante pode não estar presente. Certo? Então, quando você tem um sistema generalizado, você aumenta o risco de não ter transferência de pólen, mas você aumenta a chance disso acontecer. Então são duas estratégias diferentes. E se acreditava que isso não pode voltar. Uma vez que se especializou, não teria mais como voltar. O que se documentou nesse trabalho aqui, foi publicado na Nature em 2007, é que pode ocorrer a mudança de um sistema especializado para outro sistema especializado. Então você tem, num grupo que é majoritariamente polinizado por beija-flor, um grupo que é majoritariamente polinizado por beija-flor, a evolução de uma espécie que é polinizada por mariposa. E dentro do grupo polinizado por mariposa, você tem espécies que são polinizadas também por beija-flores. Bom, então pode acontecer troca de polinizadores entre sistemas especializados, mas até então ninguém acreditava que fosse possível voltar atrás. Ou seja, uma vez que evoluiu um sistema bem especializado, voltar a ter um sistema generalizado. E aí a gente tem esse trabalho de 98 na Nature também. Vocês percebem que essa discussão é uma discussão que foi feita nas revistas top. A maior parte dos trabalhos que mostram isso estão em Nature e Science, que são revistas que as pessoas que publicam lá têm emprego garantido. Bom, então esse primeiro trabalho foi feito pelo professor Amherst e pelo professor Baldwin lá em Madagascar. O professor Amherst, ele já trabalha com Dalechampia, que é um grupo de forbiáceas que produz majoritariamente resina, mas elas também produzem fragrância, há muito tempo. E aí quando ele foi para Madagascar, ele percebeu que tinha Dalechampia lá que não tinha nem resina e nem fragrância. Então, resina e fragrância é o seguinte, eu vou explicar bem rápido para vocês como que funciona esses sistemas. Existem espécies de Dalechampia que produzem resina, e as abelhas vão lá e coletam essa resina para construir os ninhos. Então, o recurso que a abelha vai procurando para coletar é resina. O pólen é depositado em algum lugar do corpo da abelha e ela faz a polinização. Um outro grupo uma outra estratégia em Dalechampia é produzir perfume. Então as orquídeas produzem, as Dalechampias produzem perfume, e as abelhas, que são especializadas em coletar perfume, e são só os machos que fazem isso, os machos dessas abelhas vão lá e coletam perfume para ficarem perfumadinhos e pegar umas gatinhas. Fica a dica, galera. Então, tem dois sistemas muito especializados: o de produção de fragrância, coletada por machos, e de produção de resina, coletada por fêmeas, que vão usar a resina para fazer ninhos. E esse terceiro sistema, que é oferta pólen, então pode ser coletado por todas as abelhas, só aconteceu em Madagascar. E aí, quando o professor Amherst fez a filogenia desse grupo, o que ele percebeu? Esse grupo polinizado por abelhas que coletam pólen é muito derivado. É o grupo mais recente dentro da família. Ou seja, cerveja. Essa estratégia de polinização por abelhas que coletam pólen evoluiu dentro de um grupo que era muito especializado. Ou seja, é possível que haja evolução de sistemas generalistas a partir de sistemas especialistas. Então não é um beco sem saída. Na sequência, em 2010, esse trabalho foi feito pelo pessoal do México, em colaboração, e eles também descreveram em Gesneriacea, um grupo que é polinizado por beija-flores e outros sistemas especializados, tem até cantera que precisa de vibração. Quando a planta foi viver numa ilha, a morfologia sofreu seleção para se tornar mais aberta e é visitada por vários visitantes diferentes. Então os polinizadores são de diferentes grupos. Então nos dois casos você tem ilhas, plantas indo morar nessas ilhas
onde os polinizadores super especializados não estão presentes. E aí, para garantir a reprodução delas, ocorre a seleção natural de um mecanismo de polinização mais generalista. Conseguiram entender isso? Tá claro como a noite? Pode crer? Dúvida? Não? Bom, e aí o primeiro estudo de caso que eu vou mostrar para vocês, que é o que eu estou fazendo lá na Mata Atlântica, em colaboração com mais 3 pessoas, que é com a família Melastomataceae. A família Melastomataceae, todo mundo conhece? Melastomataceae? Talvez algumas pessoas não, mas a família Melastomataceae tem uma característica bem interessante, que são essas anteras longas, formando um tubo e um poro lá na ponta. Se vocês repararem aqui, ó, é um poro. A abertura da antera, por onde sai o pólen, sai por esses poros. Por isso que a antera é poricida. E para tirar esse pólen lá de dentro, não dá para a abelha tirar com a perninha, certo? Então ela precisa vibrar no mecanismo que chama buzz pollination, e o buzz vem de buzz. Já ouviram a abelha fazendo isso? Não? Prestem atenção. E aí a abelha vibra e tira o pólen de dentro das anteras e a coisa acontece. A coisa é, essa família, majoritariamente, é assim que é. Tá? Essa é a regra para a família, polinização por vibração. Mas existem casos nessa família onde você tem produção de néctar. Néctar não é comum em Melastomataceae, mas algumas espécies produzem néctar. E aí, quando os autores desse trabalho foram procurar onde as espécies que produzem néctar ocorrem, eles perceberam que a maioria das espécies que produzem néctar ocorrem no alto de montanhas. Por quê? Porque no alto de montanhas, a diversidade de abelhas vai diminuindo à medida que você sobe as montanhas. Então, lá no alto das montanhas, não tem abelhas vibradoras. Essa é basicamente a ideia. E essas plantas, para poderem colonizar o alto de montanhas, sofreram uma seleção para oferecer outro recurso que não o pólen, porque o pólen só atrai abelhas. Mas o néctar atrai outros tipos de visitantes. Tá? Então, vocês podem perceber aqui, ó, polinizada por beija-flor, por mariposa, enfim. E aí, quando eles foram olhar para as anteras seguem a mesma tendência. À medida que você vai subindo a montanha, a antera passa de ter em espécies diferentes. Isso aqui, tá? Essa é uma comparação entre espécies. Espécies que ocorrem em áreas baixas, tem antera poricida, super poricida. À medida que você vai subindo a montanha, o poro vai aumentando, ou você pode até ter anteras que se abrem completamente. Então o pólen sai sozinho para fora das anteras. Então isso reforça a ideia de que para colonizar o alto de montanhas, as espécies precisam se tornar mais generalistas. Tá? Não dá para ser especialista em abelha que faz bzz. Pode passar. E aí, nós nos baseamos, na verdade, em um trabalho prévio, que também foi feito lá no laboratório, lá em Campinas, no laboratório que eu trabalho, que o Vinícius descreveu com essa espécie de tibuquina. Ele pegou populações que ocorrem perto do mar e populações que ocorrem a 1000 metros de altitude nas montanhas da Serra do Mar. E ele percebeu o seguinte: as populações que ocorrem ao nível do mar, então, altitude muito baixa, tem muita abelha vibradora, a retirada de pólen das anteras, olha só, isso aqui é a antera no começo da manhã, 5 horas. Isso aqui é a antera às 3 da tarde. Você percebe que a quantidade de pólen saiu todo da antera, certo? Olha o que aconteceu com isso nas plantas da região baixa. A linha contínua é a região baixa. Olha o que acontece com o pólen no estigma. Enche o estigma de pólen. Rapidão. 9 horas o estigma já está com um montão de pólen. Certo? Agora olha o que acontece com as plantas na região alta. Praticamente não sai pólen da antera delas. Ou seja, não tem abelhas vibradoras lá em cima. E olha o que acontece com o pólen que chega no estigma delas. Quase não chega pólen no estigma delas.
E aí o Vinícius estudou também a parte genética que está por detrás disso, porque a diversidade genética dessas populações é muito diferente. Mas eu não vou entrar nessa parte. Esse exemplo é só para dizer para vocês. No lugar que eu vou apresentar o estudo para vocês, a gente já documentou que abelhas vibradoras são menos frequentes nas regiões altas. Então é comparável com as outras montanhas do mundo. As montanhas do Brasil seguem a mesma tendência das outras montanhas do mundo, e as abelhas vibradoras são menos frequentes lá em cima. E aí a gente resolveu estudar a micônia, que é um gênero muito grande. A tribo que micônia faz parte dentro da família Melastomataceae é a maior tribo da família, os Andes e a América Central, mas tem muitas espécies que ocorrem no Brasil. Mas assim, como são muitas espécies, o gênero tem aproximadamente 1.050 espécies. Então a gente tem algumas espécies que ocorrem no Brasil também, não necessariamente nos Andes. E a espécie que eu vou mostrar para vocês é Micônia tesans. Ela é uma das espécies que ocorre no Brasil, nas montanhas da Serra do Mar e em algumas outras regiões do Brasil também. E aí quando a gente olhou para a filogenia de Micônia tesans está aqui, ó. Vocês não conseguem ler os nomes que estão aí, mas isso não faz diferença. É só para mostrar para vocês que Micônia tesans não é nem muito basal, nem muito derivado. Está lá no meio das outras micônias, certo? Então você esperaria para ela a mesma estratégia reprodutiva das outras micônias, certo? Mas Micônia tesans produz néctar. E produção de néctar é conhecida para micônia, mas não é a regra. Tá? A maioria das micônias não produz néctar. E aí a gente pensou no seguinte: será que o néctar, a produção de néctar nessa espécie de micônia, aumenta o número de visitantes que vão na flor? E será que esses visitantes continuam visitando as flores por mais tempo porque tem néctar? Bom, para estudar isso, tá todo mundo acompanhando, galera? Tá todo mundo acordado? Sim. Da hora. Bom, então o estudo foi feito no Parque Estadual da Serra do Mar, no núcleo Santa Virgínia, que é um lugar muito legal. Essa é uma das coisas boas de ser biólogo, né? Isso é uma das lugares legais. Esse lugar é incrível. Também tem umas cachoeiras muito legais. Bom, fica a uma elevação de 1.000 metros. A gente já conhecia que nesse lugar tem menos abelhas vibradoras. E aí a gente fez esse estudo. Encontramos 99 espécies de abelhas que vibram e não vibram. Moscas, formigas, besouros, hemípteros, baratas, enfim, um monte de bicho visitando essas flores. Que se a gente pensar em Melastomataceae, a gente só esperaria a visita de abelhas, porque o sistema geral é de antera poricida e precisa de vibração para tirar o pólen. Essa planta também tem antera poricida. Se vocês olharem aqui, ó, é um tubinho e a abertura está aqui na ponta. Só que, pode passar. O pólen cai sozinho para fora da antera, não precisa de vibração. O poro é bem largo. E aí quando a gente olha, o que esse monte de visitante está fazendo nas flores? Bom, se considerar em termos de abundância, o total dos bichos que visitou as flores dessas plantas, 55% coleta néctar. 55% das visitas que vão para uma flor são direcionadas para coletar néctar. 31% são de bichos que podem coletar tanto néctar quanto pólen. E apenas 14% é feita só por bichos que coletam exclusivamente pólen, tá? Que poderiam coletar exclusivamente pólen. Quando você olha para a quantidade de espécies que faz isso, a tendência é a mesma, concorda? 55%, 53%, 31%, 36%. Quer dizer, tanto em termos de número de indivíduos quanto em termos de número de espécies, a tendência é a mesma. O néctar está fazendo um papel muito importante na atração de visitas para essa flor, certo? Deixa eu passar. E, além disso, olha aqui. Essas aqui são as curvas de visitação para os visitantes que coletam néctar, para os visitantes que coletam pólen e néctar e para os visitantes que coletam só pólen. O que essas curvas estão mostrando? Que se a planta dependesse só de visitantes que coletam pólen, às 11 horas ela não teria mais visita, certo? Se ela dependesse, mas como ela tem a produção de néctar,
ela continua tendo visita ao longo do dia todo. Enquanto tem néctar, tem visita. Então, a produção de néctar, além de aumentar a quantidade de visitas que essa flor vai receber, ela também aumenta as chances do sucesso feminino da flor. Por que eu estou falando isso? Por que o néctar está mais fortemente relacionado com o sucesso feminino? Alguém tem algum palpite? Pode falar, gente. Somos todos irmãos. E aí? Pode não parecer tão óbvio assim, né? Bom, porque acontece que o pólen acabou aqui, certo? Se os visitantes que coletam pólen pararam de visitar, isso significa que o pólen acabou. Tá? Ou pelo menos reduziu muito a ponto de não compensar mais coletar só pólen. Então, a partir daqui, não tem mais como retirar pólen da terra. Então, o sucesso masculino, a chance da planta dispersar pólen, células, as estruturas masculinas que vão fazer a reprodução da planta, a chance da planta dispersar a parte masculina acaba às 11. Só que o estigma continua receptivo. Então, se essa planta continua sendo visitada, essas visitas que vêm para cá, elas não contribuem mais com a dispersão de pólen, elas contribuem só com a formação do embrião, com a deposição de pólen. Então, o sucesso da parte feminina, certo? Faz sentido isso para vocês? Sim. Da hora. Eu também não entendi isso de cara. Bom, com isso a gente conclui que a produção de néctar aumenta as visitas florais e mantém essas visitas por mais tempo. A produção de néctar pode ser uma estratégia que favorece que essas plantas possam colonizar áreas nas quais os visitantes são atraídos, nas quais visitantes que são atraídos por pólen são menos frequentes, são menos previsíveis. Não dá para confiar num visitante que só colete pólen, então talvez a seleção, um dos mecanismos de continuar se reproduzindo seja a evolução de uma estratégia de polinização utilizando néctar. O que não é muito comum, porque o néctar sempre foi tido como um caminho de especialização. As plantas que... Por que eu estou falando isso? Porque para poder especializar, a ideia é a seguinte: uma planta que oferece só pólen, ela não pode esconder esse pólen. Conseguem pensar nisso? Olha o problemão que surge aí. Se você só tem pólen para oferecer, esse pólen tem que ficar visível, porque você tem que oferecer ele para quem vem coletar pólen. Só que o visitante que vem coletar pólen, ele não está interessado em polinizar com aquele pólen, ele está interessado em comer aquele pólen. Que é aquela história que a gente discutiu lá em Nova Chavantina de come as minhas filhas e me chama de amiga, né? Porque as abelhas, ditas amigas das plantas, comem o pólen que elas utilizam para polinizar, que acaba polinizando também. Então a planta que só tem pólen não tem como esconder esse pólen. Agora, se ela utiliza néctar, ela pode esconder o néctar e o visitante vai procurar por esse néctar e depositar o pólen em algum lugar no corpo do visitante que acaba fazendo a polinização. Então, o néctar é uma das características de sistemas especializados. A maioria dos sistemas especializados são baseados em néctar. Ou outro recurso, mas enfim, dificilmente foi colocado na literatura que a produção de néctar pudesse abrir as porteiras, sabe? Aumentar diferentes espécies visitando. E, além disso, a gente conclui que a generalização pode ser um mecanismo de segurança reprodutiva. Então, você permitir que mais visitantes polinizem pode garantir que você continue se reproduzindo. Esse trabalho não está pronto. Então tem várias componentes dele que precisam pensar assim: ah, mas isso não está tão amarradinho assim. Mas a gente ainda está estudando. Por exemplo, a gente pegou todas essas 99 espécies, coletou, tirou o pólen do corpo delas e viu se elas estavam transportando pólen. Isso dá um trabalhão imenso, então a gente não acabou de analisar isso ainda. A gente pegou anteras e estigmas a cada 2 horas ao longo do dia para todos os 25 indivíduos que a gente estudou. Então a gente tem um monte de lâminas para saber quanto pólen sai, quanto pólen chega a cada hora do dia e para a gente saber se enquanto os visitantes que coletam pólen estão visitando, tem mais de deposição de pólen ou se continua depositando mesmo depois que os visitantes coletores de pólen
já pararam de visitar. Então esse trabalho, mais algum tempo, ele deve estar numa revista próxima de vocês. Mas até lá, aguardem aí. Bom, e o segundo exemplo então é com curatela, que é a planta que me trouxe aqui para conhecer vocês. Agradeço a curatela. É uma planta de cerrado, tipicamente de cerrado, e uma planta muito legal, apesar de ter o nome de lixeira. Ela ocorre especialmente nos cerrados do oeste do Brasil, mas ela vai até o sul do México, e até o norte da Argentina, e até Minas Gerais, e até o Ceará, e até João Pessoa, lá, João Pessoa. Eu ia falar o estado. Bom, a ideia prévia é o seguinte: as flores, quando eu visitei populações diferentes de vários lugares do Brasil, eu falei, não, as flores são iguais. As flores dessa planta são sempre iguais. E aí, isso foi uma percepção de um mestrando, né? Antes de eu começar o doutorado, quando eu vi, toscamente eu vi isso daí, eu achei, não, são iguais. E aí eu pensei, bom, se elas realmente são iguais, então eu esperaria que os polinizadores fossem os mesmos, continuando com aquela ideia de que o polinizador influencia na morfologia da flor, a flor influencia no polinizador, essa ideia geral de coevolução difusa, tá? Então, se eu tenho flores iguais, eu esperaria que os visitantes fossem pelo menos muito parecidos. Concordam? Faz sentido? Mas, se eu tiver uma variação que não seja em quais são os polinizadores, mas em quantas visitas a planta recebe, então assim, se eu tiver uma população dessa curatela que recebe muitas visitas e a outra que quase não recebe visitas, eu esperaria que nessa polinização nessa população que quase não recebe visitas, eu teria mais autopolinização. Elas fossem mais capazes de se reproduzir sozinhas, sem polinizador. Concordam comigo? Só que tem que pensar o seguinte: de uma maneira geral, a polinização cruzada é o principal motor da produção de diversidade genética. Então, se uma população pode se valer de um mecanismo de polinização cruzada ao invés de um mecanismo de autopolinização, isso deveria ser favorável para a espécie. Então, quando tem visitantes, aquelas plantas que se usam desses visitantes para se reproduzir, elas deveriam produzir uma prole mais viável, e essa prole, ao competir com uma prole menos viável, resultado de autopolinização, deveria ser aquela que coloniza o ambiente, certo? Então, eu imaginei, quando eu estava começando meu doutorado, eu imaginava que existia uma briga muito forte entre a curatela querendo reproduzir cruzando, porque todo mundo quer, né, gente? Mas aí, quando não tem polinizador, ela teria que se autopolinizar, com sérios problemas que vêm quando você se autopoliniza, porque você, na verdade, diminui a diversidade genética. Concordam? Muito bem. Aí, peguei um campo fácil, lugares pertinho, fácil de chegar. Escolhi 3 populações em Roraima, uma população em Santarém, no Pará, e 3 populações no Brasil Central, que no início foram ao redor da cidade de Cuiabá. 100 km ao sul, 100 km a leste, 100 km a norte, a oeste e a norte. E essas foram as populações muito parecidas. É só essa área aqui em Santarém que, na verdade, é uma ilha de cerrado dentro da floresta, que está há pelo menos 7.000 anos separada. Porque aqui, imagina-se que nessa área toda tenha passado cerrado no passado. Então, naquela ideia de que o cerrado contrai, expande, a floresta contrai, expande de acordo com as mudanças climáticas. Não sei se vocês já estudaram isso, se todos já estudaram isso, se vocês já viram isso. Aquela história das glaciações. O hemisfério norte congelava e o hemisfério sul só passava por mudanças de seca e chuva, especialmente, né? Outras coisas também, mas o nível do oceano subindo e baixando, 100 metros do que ele está hoje, enfim. Imagina-se que aqui já foi um contínuo de cerrado, essa é uma hipótese. E aí, hoje a gente tem floresta.
ou plantação de soja. Mas plantação de soja não é uma vegetação natural, concorda? Então essas populações que estão aqui no meio da Amazônia, tem uma em Manaus também, elas estão isoladas tanto do sul quanto do norte por pelo menos 7.000 anos, certo? Então eu esperaria que com todo esse tempo, caso tenha polinizadores diferentes, eles já tivessem produzido alguma característica, alguma tendência diferente nessas populações, tá? Esse é o meu modelo, sobre o qual eu fiz as minhas perguntas. E aí, a morfologia é realmente similar? Para testar se a morfologia é realmente similar, eu utilizei uma técnica que chama morfometria geométrica, que você fotografa as estruturas, fotografei pétala, fotografei ovário, fotografei sépalas, e aí você marca os pontinhos que são constantes nas imagens, e depois o programa estatístico vai comparar essas imagens e vai dizer se as imagens são mais similares entre elas dentro das populações, ou se elas são mais, se não tem semelhança nenhuma e tudo é uma grande bagunça. Eu estava esperando por um palavrão. Bom, para pétalas eu não encontrei nenhuma tendência, para anteras também não, para as outras que não estão aqui, as outras estruturas que eu medi eu também não encontrei, mas no ovário das flores eu encontrei uma tendência das populações do norte, porque essa planta tem 2 carpelos, então tem 2 estigmas, assim. Nas populações do norte esses estigmas estão bem próximos. À medida que você vem aqui para o sul, os estigmas vão ficando mais longe. E eu imaginei que isso pudesse ser um indicativo de uma relação com o polinizador, mas até então eu não tinha estudado o polinizador ainda. Tá? Então a única variação que eu percebi é que o ovário tem uma variação na forma. Os polinizadores são especialmente abelhas, mas também tem moscas, alguns besouros, mas a grande maioria, sim, a cada 1.000 visitas, talvez 850 sejam de abelha. Ou mais. Então, abelhas são especialmente o grupo que domina o polinizador. As populações do sul e da Amazônia são as que têm a maior diversidade de espécies de visitante e também são mais similares entre elas. Mas essa similaridade acaba sendo um artefato, porque como elas têm mais espécies, elas compartilham mais espécies. Consegue entender isso? Não é porque realmente as populações do norte sejam mais diferentes, mas porque elas têm poucas espécies, a chance de elas serem similares é menor também, porque são poucas. Então, mas de qualquer forma, as populações do sul são mais similares entre elas, isso a gente pode concluir, e apresentam uma diversidade de espécies muito maior de visitantes. Não só a diversidade, como também a abundância. Então, isso aqui é a quantidade de visitas que uma flor recebe, registrada por intervalo de 10 minutos num dia. Então, no sul, você chega a ter até 500 visitas no intervalo de 10 minutos por uma quantidade fixa de flores. Enquanto que no norte, no estado de Roraima, teve uma população que eu nunca registrei nenhuma visita. Então, as plantas estavam lá, florindo com um monte de flores, e não teve visitante nenhum. Então, aquela ideia de que a morfologia seria igual, a morfologia é meio que igual, mas a frequência é muito diferente. Consegue entender isso? Então a minha hipótese era que se a frequência fosse muito diferente, eu fosse encontrar características relacionadas com a autopolinização, certo? E aí, o que eu encontrei quando eu estudo o sistema reprodutivo? A polinização cruzada resulta em muito mais frutos no sul do que no norte, e tem um contínuo na medida que vem do norte para o sul. A autopolinização é muito menor no sul do que no norte. Na verdade, as diferenças de todos esses sistemas são significativas, embora as barras estejam se sobrepondo. O modelo que melhor explica inclui o sistema reprodutivo como um componente do modelo. Mas o que a gente percebe aqui é que, embora o sistema do sul e do meio do meio da Amazônia sejam menos autopolinizados, tem uma grande variação no norte. Então a variação entre indivíduos
Tem indivíduos que são muito restritivos à autopolinização, indivíduos que são muito autopolinizados lá no norte, e no sul isso é bem mais homogêneo. A autopolinização espontânea. O que é a autopolinização espontânea? É aquela na qual você só ensaca as flores e vê o que acontece. Se a flor consegue se polinizar sem que você toque nela. Beleza? Então, nesse caso, as populações do norte formam muito mais frutos que as populações do sul. E a polinização natural, que é aquela que as abelhas fazem, os visitantes fazem, aquilo que acontece lá na natureza. Você só conta o número de flores e depois conta quantos frutos formaram, depois das abelhas terem visitado. Certo? Essa também diminui do sul para o norte. Então, a polinização cruzada e a polinização natural seguem a mesma tendência. Isso me dá a pista de que os polinizadores estão tendo um papel importante na manutenção da polinização cruzada. Concorda? Consegue entender essa ligação? Essa é a parte mais difícil. Todo mundo entendeu? E aqui, isso aqui é interessante. Guarda essa imagem, porque no próximo slide a gente vai falar disso. A polinização espontânea, aquela na qual você só ensaca as flores e vê o que acontece, ela é diferente entre as regiões, e a região norte tem muito mais autopolinização espontânea. Pode passar, Cristina. E aí, como que acontece a autopolinização espontânea? O que eu vi foi que em 50% dos casos, em todas as populações, você sempre encontra uma antera grudada em pelo menos um dos estigmas. Porque esses são muitos estames, então eles ficam meio que assim por cima do estigma, e a chance de ter um encostado é de 50%. Encostado muito perto, a ponto de poder ter a deposição. Mas olha só, se em todas as populações que eu estudei, 50% poderia ter formado fruto autopolinizado sem abelhas, não foi isso que eu vi. Vou voltar. Não foi isso que eu vi, porque aqui tem menos de 50%, aqui tem menos de 50%, concorda? Então as populações do sul não estão atingindo os 50% que elas poderiam atingir com autopolinização espontânea. Certo? Elas estão abaixo daquilo que você esperaria, porque elas são 50% está encostado lá. Teria que estar formando fruto, e não está. O que sugere para a gente que aqui no sul tem uma restrição extra à autopolinização, que não é só o pólen chegar no estigma. Quando ele chega no estigma até ele chegar no ovário, tem uma restrição extra. Como que eu fiz para entender que restrição que é essa? Eu peguei, pode passar também, e fui estudar o tubo polínico, que a galera da polinização vai fazer semana que vem, não é isso? Vocês vão ver os tubos polínicos. Então, quando eu olhei para um tubo polínico, resultado de polinização cruzada, o que você vê? Um monte de tubinhos crescendo, perfeitos, sem nenhum problema, crescem, vão até lá no óvulo e fecundam o óvulo. Quando você olha para a autopolinização, primeiro que já tem muito menos tubos polínicos crescendo, e segundo que esses tubos polínicos formam um monte de reações de calose que fazem o tubo crescer todo torto. Então, a maioria deles para no caminho. Então, a planta tem um mecanismo que restringe que o pólen de autopolinização chegue até o óvulo. E não é só entre polinização cruzada e autopolinização, porque isso é o que a gente viu no primeiro resultado, que a polinização cruzada forma mais frutos do que a autopolinização, certo? Mas isso também acontece quando eu comparo só a autopolinização do sul com a do norte. As populações do norte têm muito mais tubos polínicos crescendo em autopolinização do que a do sul. Então as populações do norte são menos restritivas à autopolinização. Vocês lembram que no norte tem menos polinizadores, certo? E no norte a autopolinização é mais favorecida. Consegue entender a lógica disso? Como que a planta está garantindo a reprodução dela, permitindo que mais grãos de pólen de autopolinização cheguem até os óvulos? Isso é muito louco, né? E aqui, olha que da hora, gente, quando você vê o bebezinho sendo formado. O tubo polínico descendo pelo estilete. E aqui
o tubo polínico entrando e aqui o óvulo. Vocês não conseguem ver, né? Mas imagina que eu estou vendo. Tem o óvulo aqui, ó, e o tubo polínico vem, fecunda. Muito da hora. Bom, então como conclusão, as flores são similares, mas a polinização é diferente, porque tem mais visitantes numa do que na outra. Como consequência, as populações com poucos polinizadores estão sob seleção para uma maior autopolinização. Bom, e aí o que eu estou vendo agora, que é por isso que eu estou coletando os dados aqui em Jacareí, eu preciso coletar mais alguns dados na região centro-oeste, é porque a gente está fazendo os modelos de mudanças climáticas para o passado. Com o pessoal lá da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, a gente desenvolveu um modelo que a gente pode calcular como que o clima variou nos últimos 20 mil anos, porque 20 mil anos é a última glaciação, o último máximo glacial. O máximo do congelamento das calotas polares aconteceu há 21 mil anos e agora a gente está no período interglacial, certo? De 21 mil anos para cá, a Terra vem se descongelando. A gente deveria estar começando a entrar num período de resfriamento de novo, mas a gente deu uma zoada no sistema e parece que a porra não está esquentando. Já deveria estar esfriando. Mas enfim, isso só torna a coisa ainda mais grave, né? Mas aí o que eu fiz foi pegar a coordenada geográfica e com esse modelo, que é um modelo monstro, que eu não entendo ele em boa parte, mas ele gera um resultado que é o resultado que eu preciso. Que a matemática que está por detrás disso é absurda, assim, muita coisa. Aliás, se vocês gostam de matemática e são biólogos, bom, então a gente, para cada ponto desses onde eu estudei, eu tenho o clima dado pela chuva e pela seca e pela variação na temperatura. Então eu sei quanto que a temperatura e a chuva variou nos últimos 21 mil anos, para cada lugar. E aí eu tenho dados de genética para cada uma dessas populações. Então eu tenho quão diversas essas populações são geneticamente. Tem o clima do passado, a genética, os dados do sistema reprodutivo, que foi o que eu apresentei para vocês, e a frequência de polinizadores. E com isso, eu estou fazendo uma análise que ainda não está pronta, só vou contar, como fala, de primeira mão para vocês, assim, porque ainda não está pronta a análise, mas tem uma correlação altíssima do clima do passado com a estratégia reprodutiva que essas plantas estão tendo hoje. Então, os lugares onde o clima variou muito são os mesmos lugares onde as plantas são autopolinizadas. O que, de novo, corrobora a ideia de segurança reprodutiva. Quando o clima é muito instável, você não pode depender de polinizadores, porque se o clima está variando muito, os polinizadores vazam. Vazam mais fácil do que as plantas. Então, onde o clima variou mais, as plantas são mais autopolinizadas. Onde o clima variou menos, foi mais estável, ocorreu uma seleção daqueles filhotes de pais que cruzaram. Porque os filhotes de pais que cruzaram são melhores. Consegue entender isso? Isso é bem fácil de entender, né? Cruzar é da hora. E com isso eu agradeço a vocês por estarem aqui assistindo e aos meus patrocinadores que possibilitam que eu esteja aqui. E fiquem aí com o workshop encerrado, que vocês conhecem melhor que eu. Valeu, galera! Pessoal, alguma